versículo de número 18 até o 25, diz assim: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir ao que o Senhor tinha dito através do profeta: Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E sem que antes tivesse mantido relações conjugais, ela deu à luz o filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz, e esse é um texto que marca a nossa vida muito, muito profundamente. Então, Deus, fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz e de maneira muito ousada responder: eis-me aqui ao teu chamado. Que o Senhor manifeste no nosso meio com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você glorificando ao Senhor, você pode tomar o seu assento. Amém? Amados, nós estamos vivendo na nossa igreja um tempo muito precioso, em que Deus está chamando pessoas para a sua obra. Nós acabamos de louvar aqui agora, que Deus está fazendo, né, algo novo na terra, está fazendo algo. Se você olhar pelos olhos da fé, você vai ver que tudo isso que nós estamos vendo acontecer nos 4 cantos do mundo, é Deus sacudindo a terra. Porque Deus está querendo levantar uma nova nação, uma nova geração de profetas, de homens e mulheres comprometidos com o reino dele. Isso não é uma coisa que foi direcionada só num determinado país ou numa só cidade, não. Isso é em toda a terra. E quando você olha com essa perspectiva, eu consigo enxergar e entender que isso que nós estamos vivendo é um sacode de fato que Deus está dando na terra. Para mostrar quem é quem. Chamando essa nova geração de homens e mulheres. E como nós estamos vivendo na nossa igreja também, Deus chamando pessoas para a obra. Eu comuniquei a vocês aqui, nós estamos trabalhando com essa estratégia de não criarmos algo que a igreja não possa suportar ou viver. Nós estamos trabalhando algo com aquilo que a igreja de fato ela deseja e que ela pode suportar. Mas para isso a gente precisa de um retorno de cada pessoa que deseja trabalhar na obra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: ainda há vaga para trabalhar para o Senhor. Porque eu creio que essa mensagem, com tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, até mesmo com esse cântico, né, que Deus colocou no coração da Jéssica, do Ministério Louvor, que não combinamos nada com relação a isso, mas eu creio que isso tudo vai ajudar e vai despertar em você para atuar e trabalhar e fazer alguma coisa, porque ainda há tempo para trabalhar para o Senhor. É hora de descruzar os braços, é hora de colocar na posição, porque quando nós lemos esse texto, e eu particularmente, quando eu comecei a ler esse texto, Deus começou a gerar no meu coração, eu comecei a ler esse texto e logo fiz uma pergunta. Esse episódio do nascimento de Jesus, e de forma específica com relação a José, a pergunta foi feita nessa direção: se eu seria a pessoa
que Deus usaria para uma grande obra? Eu comecei a perguntar, porque quando você vê a história, José era da tribo de Judá, assim como Maria também. Mas olha só, a história ficou um bom tempo sem algo de impacto. Só João Batista que aparece como uma voz no deserto, anunciando isso tudo que nós estamos, né, vendo aqui nesse texto. E eu fiquei pensando assim, será que Deus usaria a minha vida para uma grande obra? Será que Deus usaria a sua vida para uma grande obra? Eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei observando que desde o princípio, quando você abre a sua visão, né, a sua perspectiva de visão, a gente encontra Deus do começo ao fim da Bíblia chamando homens e mulheres para uma grande obra. Não é verdade? Quando você olha com essa perspectiva, você vai ver. Lá no comecinho, o primeiro homem que Deus criou, que foi Adão, Deus lhe deu a missão de guardar, lavrar a terra, cuidar da terra, né, coronel? Trabalhar. Deus foi chamando homens e mulheres, pessoas, para fazer uma parceria. Noé foi o homem que teve a responsabilidade de construir uma arca sem ser engenheiro naval, sem ser arquiteto, sem ser carpinteiro, sem ser nada. Deus chamou esse homem para uma grande obra. Abraão, uma missão de peregrinar pela terra. José teve a missão, o outro José do Antigo Testamento teve a missão de ser governador do Egito. Aí a gente começa a viajar com esses personagens e vai identificando uma responsabilidade na vida de cada um. Moisés teve a missão de tirar o povo lá do Egito, libertar o povo de Deus que estava lá no Egito por anos. Depois veio Josué, que ficou com a responsabilidade de conquistar a terra prometida. E a gente vai vendo o peso da responsabilidade que Deus vai colocando para homens e mulheres que estão dispostos a fazer algo grande para o Senhor. Isaías foi um homem que teve a responsabilidade de ser o profeta das promessas. E se a gente observar, diante de cada um desses episódios, sempre houve uma manifestação do poder de Deus na terra, para colocar homens e mulheres numa posição de estratégia para que Deus usasse essas pessoas para a realização de uma grande obra. Aí você vê que Deus chama pequenos, chama adultos, chama idosos, não tem distinção para essa obra. Quando Ezequiel, Deus chamou, era um homem que tinha a responsabilidade de ser o profeta das visões. Daniel era um jovem e foi tirado da sua terra e foi levado para a Babilônia para ser o profeta dos sonhos. E eu falando aqui sobre grande obra, e tem um personagem bíblico que usa exatamente essa fala, que foi Neemias. E ele sabia que esse envolvimento do chamado de Deus para essa grande obra, ele sabia da responsabilidade. E ele era um cara que estava ligado. Porque quantas vezes foram atrás de Neemias tentando paralisá-lo? E ele ligado, em sintonia com Deus. Ei, eu não posso parar. Porque eu estou envolvido. Eu estou envolvido numa grande obra. Não posso parar. E assim somos nós.
Nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos envolvidos numa grande obra e não podemos parar. Não podemos parar. Eu falei agora há pouco sobre João Batista. Deus deu a missão a ele de ser aquele que ia preparar o terreno para Jesus, pregando o arrependimento. Pedro, já no Novo Testamento, ele foi chamado para liderar discípulos, para apacentar as ovelhas do Senhor na terra. Olha que coisa interessante, a igreja do Senhor estava sob a responsabilidade de Pedro. E aí a gente vai observando a evolução disso. E aí a gente chega na Constituição Eclesiástica, a igreja do Senhor tem a missão de pregar a palavra, levando aos homens a salvação em Cristo Jesus. Nós temos essa responsabilidade como igreja. Pequenos homens com uma grande missão. Se você aprofundar ainda mais, eu não entrei nesse campo, mas alguns aqui sabem. Se você aprofundar em cada um desses nomes, falei alguns aqui, você vai ver que cada um tinha uma dificuldade. Cada um tinha uma resistência. Não, eu não posso porque eu sou jovem. Eu não posso porque eu não sei falar. Eu não posso porque eu tenho essa deficiência. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Mas eram homens que tinham suas limitações, suas dificuldades, mas Deus confiou a esses homens uma grande missão. Homens simples que temeram e tremeram diante do chamado de Deus. Eu tenho certeza no meu coração que cada um de vocês aqui que já viveu uma experiência do chamado de Deus, vocês, em um certo momento, tremeram diante dele, sim ou não? E eu confesso a vocês que eu tremo até hoje. Porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu entendo que eu estou envolvido numa grande obra. Não posso parar. A Natália falou no testemunho dela também aqui, que às vezes tem hora que a gente está em tanta situação que se levanta que a gente pensa até em desistir, pensa até em parar, mas nós não podemos, porque nós estamos envolvidos numa grande obra. Estamos envolvidos numa grande obra. E é normal a gente tremer diante desse chamado. É normal a gente se sentir incapacitado quando você olha o tamanho da obra que Deus tem colocado diante de nós. Eu fico pensando na história de Neemias. Um homem que ele era copeiro. Não entendia nada de construção. E Deus vai lá onde ele estava, mais de 400 quilômetros de distância, e coloca no coração dele: ei, você que vai reconstruir os muros. Esse homem, ele teme e treme diante de Deus. Mas quando ele responde ao chamado do Senhor, Deus o capacita de uma tal maneira que enche a boca dele de palavras, que ele vai para diante do rei, e ele fala com o rei que governava a vida dele, onde ele servia: olha, eu estou triste porque o meu povo está sofrendo, queimaram a minha cidade, e eu preciso ir lá. E o rei libera, ainda dá carta para ele: olha, você vai obedecer essa direção, eles vão te dar madeira, vão te dar o que você precisar para que você possa fazer isso. E num tempo recorde, em 52 dias, Neemias reconstrói o muro, porque ele entende que ele estava envolvido numa grande obra. E a gente fica pensando que hoje é a nossa vez. Hoje é a nossa vez de nos colocarmos à disposição do Senhor. Hoje é a nossa vez de nos colocarmos na brecha. Hoje é a nossa vez de fazer a diferença. Eu creio que até o final da mensagem você vai entender que hoje nós somos essa pessoa responsável para fazer a diferença. Por quê? Porque Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus conta com a Igreja Metodista em Rio das Flores para fazer essa diferença. Para resgatar almas para o reino do Senhor aqui na terra. Deus conta com cada um de nós. E eu fiquei pensando, qual foi o critério que Deus usou para chamar José para essa missão? Qual foi o critério que Deus usou para chamar José? Vamos parar para pensar numa coisa.
nós conhecemos a Bíblia e vemos tantas missões que foram dadas a homens e mulheres no decorrer da história bíblica de Gênesis e Apocalipse. Mas quando você para analisar uma função que é aparentemente simples, mas que eu vejo que talvez tenha sido a função mais importante na Bíblia, foi dada para José. Porque José foi o homem separado por Deus, escolhido por Deus por uma grande missão, que era ensinar, educar e criar o Filho de Deus. Que responsabilidade! Que responsabilidade José teve. E qual foi o critério que Deus usou para escolher um homem na face da terra que iria ser o Criador, o responsável para ensinar, para educar o Filho de Deus? Se você leu, prestou atenção aqui, a única coisa que a Bíblia diz aqui sobre José, que ele era justo. A única coisa que a gente pode identificar, que deixa claro para nós, é que José, ele era justo. Meu Deus, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei perguntando a Deus, se esse episódio fosse nos dias de hoje, será que eu seria escolhido? Será que você seria escolhido, Ricardo? André, Eduardo, sou Ricardo. Será que seria Coronel, Diego, Gabriel? Será que nós seríamos escolhidos por uma responsabilidade, uma missão tão grande como essa? Uma característica só fez toda a diferença. E uma coisa que a gente vê hoje, e que a gente tem que estar muito alerta, porque existe um ensino paralelo, e esse ensino é falso, que a pessoa pode ser evangélico, mas ela não precisa ser evangelística. Ou seja, ela pode vir à igreja, mas ela não precisa ser a igreja. Existe uma grande diferença em você vir à igreja e você ser a igreja. E existe esse ensinamento diabólico, fazendo com que muitas pessoas se conformem em vir só à igreja. Porque a igreja se tornou um lugar de reunião de pessoas que às vezes aproveita para se distrair, né, para se relacionar, mas as pessoas, elas entram e saem da mesma maneira. E o chamado é para que a gente não só venha à igreja, mas que a gente seja a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja do Senhor na terra. O comportamento de José diante de um dilema tão complicado mostrou a ele o verdadeiro caráter. Que quem daria alguma coisa por José? Deus sabia exatamente em quem que ele poderia confiar. Sabia exatamente como José poderia reagir. E olha que José ficou numa situação bastante complicada. A gravidez de Maria durante o período do noivado era uma ofensa grave. Uma coisa interessante naquele momento é que quando um homem e uma mulher decidia casar, eles oficializavam o noivado, aquilo já era como se fosse um casamento. É claro que não havia a intimidade sexual, mas a noiva já era dada como mulher, e o homem era reconhecido e conhecido como marido, para mostrar mais o peso da responsabilidade, da decisão do casal. Aí você imagina só José e Maria fizeram um voto de noivado e casamento, e nesse interregno, né, nesse período de noivado até o casamento, Maria parece grávida, e aí? A Bíblia diz que José era um homem justo. E eu fico pensando, que maneira reagir a um momento desse?
Aí a gente começa a ver porque que Deus não chamaria qualquer um para essa responsabilidade. Porque quando surgem alguns problemas, a natureza de cada um é revelada neles. Deus sabia muito bem como é que José ia se comportar. José pensou assim, cara, eu vou... Porque pela lei, José poderia levar a Maria à praça pública e apredejá-la até a morte. Mas José não fez isso. Ele falou assim, não, vou deixar ela quietinha aí, eu vou sair de fininho, vou para outro lugar. Mas talvez se fosse eu, talvez se fosse você ia querer justiça. Não aceito esse tipo de coisa. Quando as coisas estão indo bem, as pessoas conseguem até esconder muita coisa. Mas quando surge uma situação como essa, tudo aquilo que está em oculto é revelado. É só você olhar para dentro de você mesmo, olhar para dentro de nós. Quando você é confrontado em alguma situação, quando você é exposto em alguma situação, qual que é a sua reação? Amado, imediatamente tem muitas pessoas aqui que nem pensam duas vezes, quer logo partir para a ignorância. Quer logo mostrar que é superior. Você não passaria nesse teste, nem de longe. Nem de longe. Mas no fundo, todos nós queríamos ter uma oportunidade como essa. Mas Deus, Ele conhece muito bem. A reação de José revelou que ele era um homem que tinha domínio próprio. O controle da situação. E o interessante é que essa característica de José, Jesus, ele observou isso. Porque Jesus também era um homem que tinha todas as coisas sob controle. Jesus provavelmente viu essa característica em José. Porque, como eu disse, José poderia ter levado Maria à morte. Mas ele escolheu poupar Maria de uma grande vergonha. Aí uma outra coisa que a gente observa em José e observa em Jesus: compaixão. José teve compaixão de Maria. E a Bíblia fala várias vezes que Jesus teve compaixão das pessoas. Então olha só a responsabilidade no que Deus ele chamou José para o homem que ia educar, que ia criar o Filho de Deus. Algumas características a gente vê na vida de José sendo reproduzidas na vida de Jesus, ou quando você vê na vida de Jesus algo que é um espelho da vida de José. José e Jesus foram ambos marcados pela compaixão. E sem sombra de dúvida, a situação de Maria era uma situação comprometedora. Incapaz de provar a sua inocência, Maria ia ser exterminada por causa do legalismo, que é o que às vezes acontece. Dentro de igreja, em outros ambientes, o legalismo mata as pessoas. Destrói pessoas, destrói relacionamentos, destrói casamentos. Mesmo sem compreender aquilo que estava acontecendo, José se recusa a denunciar Maria. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu não posso fazer isso. Porque eu creio que no fundo, José e Maria tinham um relacionamento de extrema confiança entre eles. E eu acredito que José, não, alguma coisa aconteceu.
É só Deus mesmo, querido. Fala a verdade. Se uma mulher aparece grávida hoje e fala assim, foi o Espírito Santo, isso não vai acontecer nunca mais, porque isso, né, aconteceu uma vez só, Deus não vai usar mais nenhum homem para educar o seu filho, porque o seu filho já veio e acabou. E Jesus vai voltar de uma outra forma agora. Amém. Mas você imagina só numa situação dessa, alguém vai dizer, foi o Espírito Santo. Foi, que bonito, hein? Não é tão bonito assim, não. José, ele não compreendeu a situação, mas ele falou assim, não, eu não posso agir no legalismo. Não posso. Eu preciso salvar a vida de Maria. E principalmente o que ela está carregando no ventre. Eu até agora não sei muito bem dessa história não, mas eu não posso denunciar Maria e muito menos prejudicar o que ela está carregando. Vamos por parte, vamos esperar. Porque de um lado, a lei manda matar. Mas por outro lado, a misericórdia, a compaixão, manda salvar. Aí vai mostrar quem que nós somos nessa hora. Se você vai agir pelo legalismo, pela lei que manda matar, ou se você vai agir pela misericórdia, a compaixão que manda salvar. Hoje, nós estamos numa situação confortável. Não, vamos salvar. Mas se fosse você na pele de José naquela ocasião, qual que seria? Pensa bem e fala a verdade para você mesmo. Você ia mandar matar, sem vergonha. Vem com essa conversa de Espírito Santo para cima de mim. José era um homem justo. E esse justo que a Bíblia chama de José, eu consigo entender que ele era justo porque o coração dele era ajustado com o coração de Deus. O coração de José era ajustado com o coração de Deus. Porque para agir da maneira que José agiu, amado, tem que ter o coração ajustado com o coração da bondade de Deus. José entende que a vida está acima da lei. Por causa do amor. E por causa desse amor, José foi motivado a superar a própria lei. Uma outra reação marcante de José foi a obediência. José foi um homem obediente a Deus. Porque depois que ele acorda desse sonho, ele fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Ele casou com Maria. Quando obedecemos os mandamentos do Senhor, mesmo quando eles são desagradáveis, ou mesmo quando eles são difíceis, isso prova o nosso amor por Ele e revela onde está a nossa verdadeira lealdade. Porque, amados, tem mandamentos, tem instrução que Deus nos dá, que são difíceis. Não é verdade? Que às vezes a gente fala assim, cara, eu não quero fazer isso não. Mas, quando nós decidimos obedecer, por amor à lei de Deus, isso revela aonde está a nossa verdadeira lealdade. Aonde está a nossa lealdade. E ele obedeceu, e quando o menino nasceu, porque era responsabilidade do pai dar o nome aos filhos, José não teve dificuldade, o nome vai ser Jesus. Porque até então José ainda tinha uma oportunidade, eu não vou colocar Jesus nada, vou colocar outro nome. Mas ele foi fiel até o fim, e ele sabia que o verdadeiro pai da criança queria que ele se chamasse Jesus. Então José o chamou de Jesus. José foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Porque ele era puro, o coração puro.
E com certeza, José era o tipo de homem que Deus poderia usar. E ele se submeteu à vontade do Senhor. Tira tudo aquilo que é meu, mas eu quero viver a sua vontade. Eu quero ser útil na sua obra. Aí eu quero deixar uma dica para você, né? Fica a dica. Ao olharmos para dentro de nós, hoje, aqui, agora, nessa noite, e nos perguntar, será que somos o tipo de pessoa que Deus poderia usar de maneira poderosa? Tira um tempo aí agora para você e Deus. E olhe para dentro de você e faça essa pergunta. Você é o tipo de pessoa que Deus usaria para uma grande obra? Se você acha que não, então o que temos para fazer para chegar lá? Que talvez você possa estar pensando assim, cara, do jeito que eu estou vendo hoje, eu não seria essa pessoa. Mas existe a oportunidade de mudança. O que eu posso fazer para chegar lá? Como eu disse, com certeza Deus nunca mais vai chamar outra pessoa para fazer o que José fez. Não vai, José foi o único. Mas uma coisa é certa: Deus tem abundância de grandes obras para ser realizada na terra. Ele só precisa de pessoas que estejam dispostas e qualificadas para responder: eis-me aqui. É isso. A gente vê aí tantas histórias, como eu falei, alguns personagens aqui, que a gente fica pensando assim, poxa, eu queria fazer isso, eu queria ser isso, eu queria que Deus me usasse para isso. Amado, tem uma abundância de obra para que seja realizada por mim e por você aqui na terra, em nome de Jesus. Ele só está esperando que homens e mulheres qualificados se coloquem à disposição para fazer. A Bíblia nos ensina que Deus valoriza todo mundo. Somos chamados para salvar os perdidos. Olha que obra importantíssima de parceria que Deus nos dá. Nós somos chamados para trabalhar por o Senhor, para chamar, alcançar os perdidos, levar a palavra de salvação para os perdidos. E foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele veio salvar. E a responsabilidade está conosco hoje. Se este mundo vai ser alcançado, eu estou convencido que isso deve ser feito por homens e mulheres que têm um talento chamado de Deus. E se você está entendendo que essa responsabilidade é sua também, nós estamos sendo chamados hoje a um confronto, a mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, de agir, para que outras pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Porque, infelizmente, depois de um determinado tempo, quando as pessoas aceitam Jesus, infelizmente, depois desse tempo, existem muitas pessoas que elas estão conformadas. Elas estão quietas. Acabam se esquecendo que elas eram tão desprezíveis, que elas eram objetos na mão de Satanás no mundo. Esquecem desse momento. E elas estão conformadas em uma simples viagem de um ponto A para um ponto B, acabou. Nada além disso. Ah, Jesus me chamou, amém, agora estou indo só para a caminhada lá para a terra prometida, amém. Não, amados, nós temos uma responsabilidade sobre a nossa vida. Deus nos chamou para uma grande obra também. E nós não podemos parar essa grande obra. Porque uma igreja, uma pessoa que não se envolve com a obra do Senhor, amada, é triste. É triste isso. E aí, mais uma vez, eu mexo com você. Será que eu e você somos uma pessoa de confiança para Deus?
Eu gostaria que você ficasse com essa pergunta na sua cabeça. Será que você é uma pessoa digna de confiança para Deus? Que se Deus colocar diante de você, colocar nas suas mãos uma obra, será que você seria fiel para ir até o final com ela? Porque o que mais a gente vê aí é pessoas que estão agindo com ânimo dobre. Ou seja, Deus confia uma responsabilidade, a pessoa eis-me aqui, mas se alguém uma primeira dificuldade, um problema, a pessoa abre mão daquilo. E a gente observa que para cada tempo da história, Deus chamou um homem, chamou uma mulher para uma missão específica. E não é diferente, Deus está chamando homens e mulheres para missões específicas nessa noite também. Para resgatar a humanidade, para reconciliar o mundo com Deus. Não houve ninguém capacitado para essa missão, somente Jesus. Para salvar a humanidade, não houve ninguém capaz para isso, só Jesus. Ele foi capacitado para cumprir essa grande obra. E por meio de Jesus nós somos salvos do pecado. Nele, o Deus da vida, amigo e companheiro, se fez gente como a gente. Para que na fragilidade de um menino judeu viesse a esperança da salvação e da vida eterna. E esse menino nasceu e recebeu o nome de Jesus, o Deus que salva, o Emanuel, o Deus conosco. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós entendemos isso, a vida fica mais gratificante. Mais gratificante fica a nossa vida quando nós entendemos que nós estamos aqui para a realização de uma grande obra. A minha existência, a sua existência não é um acidente. Sabe por quê? No fundo e na verdade, nós somos parte de uma grande obra de Deus. Nós somos parte de uma grande missão, de um grande plano de Deus. Porque ser agente de Deus aqui na terra é a nossa missão. Sermos agente de Deus aqui na terra é a nossa missão, querida. E isso é um privilégio, é uma grande obra, uma grande honra para nós. José foi esse homem justo, fiel e humilde. E ele compreendeu o desígnio para que toda a humanidade fosse salva através da atitude dele. E ele colaborou para a realização da grande obra de Deus. Eu não sei quantos aqui olharam para José com essa perspectiva antes desse dia de hoje. Mas hoje nós estamos tendo uma perspectiva nova sobre a vida de José. Através da obediência dele, ele colaborou para que o plano de Deus de salvar o mundo fosse realizado. E a pergunta que eu caminho para o final aqui é: em que ponto da história nós estamos? Para que você possa refletir sobre isso. Em que ponto dessa história nós estamos? Em que ponto dessa história você está? Pois assim como aconteceu com José ontem, né, nesse tempo, hoje a palavra de Deus continua sendo dirigida para nós. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Quando Deus escolheu os pássaros para voar, o que Deus deu para eles? Deu asa, não deu? Agora, quando Deus nos chama para uma grande tarefa, pode ficar tranquilo que Ele vai te dar poder. Ele vai te capacitar para fazer a obra, que a capacitação e a ordem vem de Deus, só dele.
Porque depois que nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos missionários de Deus. Não tem escapatória, querido. Todo cristão é um missionário a serviço de Deus. É que muitas vezes não conseguem entender a dimensão desse propósito, mas nós somos missionários a serviço de Deus. E a nossa missão, a nossa grande obra é compartilhar o seu amor com todo o nosso círculo de influência.